Oi, tudo bem? Para nós temos um entendimento proveitoso da leitura das Escrituras, nós precisamos usar a chave hermenêutica. O entendimento é como se fosse uma porta e a chave hermenêutica é a chave para abrir essa porta. É onde nós compreendemos todo o resto. É a base do nosso entendimento, é da onde nós enxergamos todo o resto das Escrituras. Vou te dar um exemplo aqui. Para você refutar um cientista que fala que a Terra surgiu do nada, a chave hermenêutica é as Escrituras, é a Bíblia. É daqui que você vai refutar ele. Você vai falar assim, não, mas existe aqui outro ponto de vista, que Deus criou o planeta Terra, né? Para você refutar um herege, alguém que está transmitindo um ensino errado, a chave hermenêutica é as Escrituras. Você vai falar, não, mas a Bíblia fala assim, né? Que Deus, que Jesus não é um arcanjo, que Jesus é Deus. Agora, para você refutar um irmão fundamentalista, um religioso fundamentalista que quer pegar um versículo aqui fora de contexto, por exemplo, né? Esses dias, por exemplo, eu vi o Nicolas Maduro usando a Bíblia para falar por que não entregou da Atas. Ele disse, bem-aventurado és aqueles que acreditam sem ver. Ele usou as Escrituras. Como que você vai refutar isso? A chave hermenêutica é Cristo, é Jesus Cristo, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo entregou um homem a Satanás. Será que a gente tem que sair entregando as pessoas para Satanás, as pessoas que nos fazem mal? Não, a gente tem que perguntar, Jesus Cristo entregaria? Pelo o Espírito de Jesus, pelo que ele mostrou ser nas Escrituras, ele entregaria? Então a chave hermenêutica para você refutar irmãos fundamentalistas e legalistas é Cristo. Para você entender missões e aplicar missões, a chave hermenêutica é o reino dos céus. A chave hermenêutica é o reino dos céus, a pregação do reino dos céus. Você precisa entender o que significa o reino dos céus, para você entender missões e para você pregar missões. Começando lá por Daniel, onde o Nabucodonosor teve um sonho com os reinos e o último era uma pedra que caía, o último reino esmagava os outros reinos. Aí depois você vai lá para Jesus, que veio dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Aí você vai ter a compreensão de missões. Mas a chave hermenêutica para missões é o reino dos céus. E a chave hermenêutica para você entender conceitos bíblicos, mandamentos, ensinamentos, recomendações, vai ser sempre o Éden. É ali que é o seu ponto de partida, é ali que você vai ter que entender para entender todo o resto. Por que eu estou falando aqui? Eu estou com um texto aqui em Efésios que traz muita complicação, né? Que diz assim, Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. É um texto bem complicado, né? E qual que é a nossa chave hermenêutica para a gente entender isso? Será que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? Esses dias eu vi um pastor aí bem famoso na internet falando que a mulher tem que adorar o seu marido, porque está escrito aqui nas Escrituras. Como que a gente vai entender isso? Primeira pergunta que você tem que fazer é ir lá para o Éden. A nossa chave hermenêutica de compreender isso é o Éden. Antes do Éden, onde tudo era harmonia, antes tudo era plenitude da vontade do Senhor, a mulher era sujeita ao seu marido? Lógico que não. A sujeição veio depois com o pecado. Olha aqui, ó, Gênesis 3,16. E a mulher, o Senhor disse, vou multiplicar grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terá filhos. Teu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Então, a sujeição veio com o pecado. Mas a vontade de Deus não é que a mulher seja sujeita ao seu marido. A vontade de Deus, que estava completa antes da queda, né? É que a mulher ame o seu marido e o marido ame a sua esposa. Porque a mulher é uma extensão do seu marido. Entendeu? Não um comprimento do seu marido, mas uma extensão. Olha aqui Gênesis capítulo 5.
Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. O nome do casal lá não era Adão e Eva. O nome do casal era Adão. Tá aqui, ó, Gênesis 5, verso 2. Eu vou deixar aqui. O nome do casal era Adão. Porque os dois eram um só. Depois da queda que o Adão falou, você vai chamar Eva. Então, a vontade de Deus está no Éden. E por que o apóstolo Paulo aqui em Efésios falou para a mulher se sujeitar ao vosso marido? Porque a lei era para os injustos, não é para os justos. Só precisa de lei quem não cumpre a lei. Só precisa de radar quem não sabe dirigir o seu carro respeitando o próximo. A lei, era o máximo que podia ter aqui nas relações igualitárias. Honrar o pai, por exemplo, filho, pai, não irrite seus filhos, porque os pais às vezes faziam os seus filhos casar à força, sem se amar. Era a cultura deles lá. Não, você vai casar porque eu combinei assim. Escravidão, por exemplo, o povo não chegou na luz do entendimento que estava na primitiva, na primitividade ainda. Hoje não cabe um homem, o apóstolo Paulo falar, olha, escravos, obedeça o vosso Senhor. Porque vocês também têm um Senhor. Então, são leis. Eu costumo falar o seguinte, é bicicleta com rodinha. Enquanto você não sabe andar de bicicleta, eu vou colocar umas rodinhas aqui, até você aprender a andar sem elas. Então, as leis, enquanto você não sabe, não aprende a ser generoso, vou te colocar um dízimo aqui para você compreender. Mas depois que você aprender generoso, nem do dízimo você vai precisar. Porque as leis, na realidade, as leis não são para os justos, são para os injustos. As barreiras, os limites, são para quem não sabe respeitar limite. É isso que é o espírito do evangelho. Então nós temos que fazer isso. E muitas das vezes a gente fazemos isso e batemos no peito. Mas Jesus vem e fala, olha, é servo inútil, que só faz o que manda. Mas o certo não é o que está aqui, o certo é o que está lá no Éden. A mulher tem que amar o seu marido e o marido tem que amar a sua esposa, porque um é a extensão um do outro. Essa é a plenitude de tudo. A nossa chave hermenêutica para a gente entender as escrituras é isso. Enquanto você não aprende a amar o seu marido, porque ele é uma extensão de você, enquanto você não aprende a amar a sua esposa, porque ela é uma extensão de você, então vai amando Cristo como Cristo amou a igreja. Seja submissa ao seu marido. Ande com essa bicicletinha de rodinha, até você aprender a andar de bicicleta sem as rodinhas. Então, assim, para a gente precisa entender alguns textos nas escrituras, a gente precisa de chave hermenêutica. O casal do Éden lá não chamava Adão e Eva, chamava Adão. Gênesis capítulo 5. Está aí na sua Bíblia. Né? Depois da queda que as coisas foram mudando. Então, para você entender qualquer conceito das escrituras, santidade, graça, perdão, irmandade, amor ao próximo, visitar órfão e viúvo, todos os conceitos, nós precisamos ir lá para o Éden, porque ali é o nosso ponto de partida para entender todo o resto. Amém? Espero que você tenha compreendido essa mensagem aí. Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós, em Cristo Jesus.